Mas o assunto ainda nessa segunda-feira foi a questão arbitragem. Depois da polêmica muito grande ontem entre Daronco e o atacante Hulk, camisa 7 do Atlético sendo ameaçado, né, pelo Daronco em campo. E ele poderia ter outros jogos pela frente no apito. E o Hulk foi alertado para não falar muita coisa nas entrevistas. Isso aí a gente repercutiu bastante. Mas a diretoria do Galo está arrumando aí um dossiê para levar a CBF com a falta de critérios dos árbitros em lances capitais. Contra e a favor ao Atlético. Uma falta de critério, o Atlético se sente prejudicado. O presidente do Atlético, até porque o clube estará envolvido no jogo contra o Flamengo, quarta-feira vai à sede da CBF com esse dossiê contra as arbitragens do futebol brasileiro, viu, Cirilo? Acho que o Atlético tem que se posicionar. Se acha que está sendo prejudicado, tem que se posicionar mesmo. Acho que não vai resolver nada, vai continuar acontecendo qualquer tipo de insatisfação para o Atlético e para os outros 19 times da Série A. Sobre a treta do Daronco, que eu falei ontem na jornada esportiva, e trago para o ouvinte do apito final também minha opinião, eu acho meio cômico, meio caricato em excesso, tá ficando meio folclórico, e não acho certo normalizar que exista uma treta frequente entre árbitro e jogador, qualquer que seja. Acho que não tem que ter espaço para esse tipo de coisa e normalizar essa situação de começar todo jogo que o Daronco for apitar do Atlético. Lá o Daronco, tem uma treta com o Hulk, hein? Daronco e o Hulk não se batem. Acho que essas situações são evitáveis. Por isso, eu acho que o Daronco não deve apitar jogos do Atlético. Eu acho que se a CBF quer proteger o árbitro, se quer evitar qualquer tipo de situação, se o Daronco é bom ou é ruim, eu não tô entrando nesse mérito aqui. Até acho bom ato. Acho que ontem errou nesses lances citados. Eu tô com a opinião do Márcio também. Penso como ele. Mas eu evitaria esse tipo de situação. Evitar problema, proteger. Tem muito árbitro FIFA aí que tá apitando. Vai sobrar pro Wilton Pereira, inclusive, o jogo de quarta-feira. Tem o Klaus, que amanhã vai apitar o jogo do Cruzeiro. Se quiser proteger o Daronco, se quiser evitar esse tipo de situação que não contribui para nada, deixa o Daronco fora dos jogos do Atlético. Tá tudo certo, fica bom para todo mundo. Eu acho que não dá para normalizar esse tipo de situação não, Natália. Ô Cirilo, não tô com você assim que não dá para normalizar isso, nem transformar essa relação entre eles, que parece ser tão conturbada, em algo muito maior, né? É claro, a denúncia, o desabafo do Hulk é muito sério, precisa ser averiguado, mas a par disso já é uma rusga que vem de algumas partidas, de alguns jogos. Não acho que tem que também transformar isso em algo maior. As relações de trabalho ali dentro do campo, elas têm que tentar ser o mais saudáveis possível. Então, acho que o desabafo do Hulk é muito sério, que isso seja averiguado, que a CBF não faça vistas grossas, né? O Daronco também, um árbitro muito qualificado, muito experiente, tem que ser ouvido também, entender os dois lados da história. Acho até que a decisão mais simples é, de fato, o Daronco ser afastado dos jogos do Atlético, priorizar outros árbitros, mas de modo geral, Cirilo, essa situação escancara também a necessidade que a gente tem de uma reformulação também da ideia, né, de que um árbitro age sempre de má fé para prejudicar um time ou para prejudicar um jogador, ou que o jogador, por mais importante que ele seja no cenário do futebol, tem que apitar jogos. Acho que os dois têm erros nessa história, que essas excessivas reclamações do Hulk não sirvam de exemplo, assim também que se o Daronco fez algum tipo de marcação contra o Hulk, que isso também não sirva de exemplo, isso não é saudável para o nosso futebol, e que essa relação que a gente tem estabelecido com a arbitragem seja revista. Concordo. Acho que o Hulk reclama demais também, em excesso. Acho que ele passa do ponto. E alguns jogos anteriores vinha sendo até mais frequente. Tinha um jogo, inclusive, que o Hulk tava reclamando, não tava jogando bem. Ele foi meter um gol, acabou com o negócio, resolveu o jogo. Acontece, mas concordo. O comportamento do jogador brasileiro também não contribui com a melhoria desse debate. Isso, pra mim, é claro, é evidente. É algo que tem que ser revisto, tem que ser feito. E aí eu acho que é uma mudança cultural também. Não acho que vai mudar com certa velocidade esse tipo de situação. É porque eu acho, Cirilo, que esse episódio em específico, né, se for comprovado mesmo que o Daronco disse, é uma acusação muito séria. Acho muito sério. Leva essa discussão para um outro patamar.
Mas, a par disso, você já imaginou se a gente for afastar todo o árbitro, que o jogador reclamar que ele é ruim, ou que o dirigente falar que entrou mal intencionado, vai chegar um ponto que a gente simplesmente não vai ter mais ninguém para habitar os jogos no Brasil. Imagina o tanto de dossiê que a CBF recebe cada mês lá no Rio de Janeiro? E se a arbitragem é assim tão ruim, não seria muito mais benéfico para os clubes e para o futebol que eles se unissem e fizessem um dossiê único, em vez de cada um só montar um dossiê e só reclamar quando os lances foram contrários ao que ele imagina que foi certo? De acordo, falei na jornada fim de semana também. A turma tem que sentar e levar reclamações também juntas quando entender que foi beneficiado, quando acontecer algo que não está de acordo com o adversário também. Acho tudo isso correto. É um debate muito amplo. Acho que muita coisa tem que ser feita para aprimorar a qualidade do produto que está sendo entregue, a qualidade do trabalho, não percepções individuais, sem dúvida alguma.